articulação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se, trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam, de maneira incessante, na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Esse automatismo, expressando o magnetismo que impregna a célula, se faz presente nas culturas artificiais de tecidos orgânicos, na geração de certas estruturas e em outros efeitos, sendo certo que, como mostra André Luiz, fora do governo mental que as dirige, as células não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. O êxito pois que, por exemplo, se verifica nos casos de reposição de pele, deve-se, sobretudo, ao fato de que as novas células, com automatismo remanescente, que as impulsiona, em regime de fornecimento, passa a ser substituído pelo comando mental do receptor, através da ação perispirítica, que as revitaliza e sustenta. Resta claro, assim, que todo o regime celular subordina-se à ação perispirítica, realidade que se mostra especialmente evidente no processo que envolve as células-tronco, sejam embrionárias ou de adultos. De fato, estas últimas, ao serem transplantadas para outro órgão, doente, do mesmo organismo, passam a subordinar-se ao centro de força que rege esse órgão afetado, transformando-se em tecido deste, como, por exemplo, ocorre no autotransplante, em que se retiram células-tronco da medula, injetando-as no coração infartado, produzindo sua rápida melhora clínica. Essas células, relevante salientar, não se transformam em tecidos, nem iguais aos do órgão de origem, nem iguais ou semelhantes ao de nenhum outro órgão, mas, exclusivamente, em tecidos do órgão doente, no qual foram injetadas, mostrando que há uma orientação plasmadora, perispirítica, que, nesse caso, amolda o desenvolvimento celular à estrita necessidade local, órgão doente. São comprovações muito claras de que, tanto na especialização original das células-tronco embrionárias, formando tecidos e construindo órgãos e sistemas, como, depois, na ação das células-tronco adultas, retiradas de um órgão para servirem a outro, há uma força reitora subjacente a todo esse processo, comandando, desde o primeiro momento embrionário, o desenvolvimento e a sustentação do edifício biológico. Materialização. Na multifária ocorrência ectoplásmica, os fenômenos que dizem com a chamada materialização de espíritos atraem destaque particular. Materializar, ensina Emmanuel por Francisco Cândido Xavier, é adensar, reconverter valores fluídicos, tangibilizar o que é sutil e indefinível ainda ao quadro dos conhecimentos terrestres. Nesse processo, tão delicado quão complexo traço, pode surgir a formação do corpo inteiro do espírito manifestante, materialização total, ou, apenas, de partes do corpo, materialização parcial. O elemento utilizado pelos espíritos para esse tipo de produção fenomênica é, basicamente, o ectoplasma, do Gr. Ectos, fora, exterior, mais plasma, termo divulgado por Charles Richet, 1850-1935, depois de ter observado, numa série de sessões com a célebre médium Eva Carriere, depois sua espé, conhecida como Eva C., acontecidas em 1903, na antiga Argel, que os fenômenos ocorriam graças a uma substância esbranquiçada que dela saía. Mais tarde, constatou-se, de vez, que essa substância viva, manipulada pelos espíritos, é que torna realmente possível o surgimento das formações visíveis, luminosas ou não, ou, até, só tangíveis conhecidas como materializações. Albert Schlenknotzing, 1862-1929, famoso pesquisador alemão, que também acompanhou Eva C. e outros médiums famosos, denominou a teleplasma, materialization phenomeni,
1914. O ectoplasma, como opina Arthur Conan Doyle, é a mais proteica das substâncias e pode manifestar-se de muitas maneiras e com propriedades variadas. Com base nos experimentos, observações e informações de notáveis investigadores, como W. J. Crawford, Charles Richet, Gustave Geley, Albert Jean Knotzing, Juliette e Alexandre Bisson, Mi. Bisson, William Crookes, João C. F. Zollner, Paul Gibier, Ernesto Bozano, Gabriel Bellani, Alexandra Ksakoff, Albert Costi, Violette Tuedali, Hernan Nige Andrade, Carlos de Brito Embaçaí e outros. É possível, já, catalogar algumas características do ectoplasma. Assim, tem-se observado que se trata de uma substância de natureza filamentosa ou fibrosa, que, quando visível, pode apresentar-se branca, preta ou cinzenta, embora a primeira seja a mais frequente e, por vezes, apareçam as três cores simultaneamente. A visibilidade é variável, podendo parecer luminosa e com intensidade que cresce ou diminui. Pode, também, ser invisível e, ainda, com parecer tangível ou não. Geralmente, ao natural, é inodora, embora, às vezes, possa desprender um odor particular difícil de ser descrito. Anota Conan Doyle, que Knotzing, ao reduzir a cinzas uma porção de ectoplasma, registrou um cheiro de chifre queimado. Por vezes, o ectoplasma é frio e úmido, em outras, viscoso e semilíquido, mas raramente seco e duro. Quando forma cordas é duro, fibroso, nodoso. Dilata-se ou expande-se fácil e suavemente. Ao tato pode-se senti-lo como uma teia de aranha. Uma corrente de ar pode agitá-lo ou movê-lo. Move-se, às vezes, lentamente, numa espécie de movimento reptiliano, sobre o corpo do médium. Outras vezes, o movimento é súbito e rápido. É de extrema sensibilidade, podendo aparecer ou desaparecer com a rapidez de um relâmpago. Obediente à ação mental, é sensível ao toque físico e, particularmente, à luz. Por isso, por ser extremamente fotossensível, a eficácia do processo ectoplásmico, nas sessões de materialização, geralmente imprescinde da obscuridade. De fato, as evidências são no sentido de que a luz, como lembra Denis, exerce grande poder de desagregação sobre as formações ectoplásmicas. Camille Flammarion, a propósito, estabelece a seguinte comparação. Aqui está, num frasco e em volume igual, uma mistura de hidrogênio e cloro. Se quereis que a mistura se conserve, é preciso, seja ou não de vosso agrado, que o frasco permaneça na obscuridade. Tal é a lei. Enquanto ali ficar, ela se conservará. Se, entretanto, movido por uma fantasia pueril expuserdes essa mistura à ação da luz, uma violenta explosão se fará subitamente ouvir, o hidrogênio e o cloro terão desaparecido e encontrareis no frasco nova substância, o ácido clorídrico. E, com acerto, concluireis, a obscuridade respeita os dois elementos, a luz os aniquila. Guimarães Andrade, ao tratar do tema, sugere que a desagregação do ectoplasma estaria associada ao chamado efeito fotoelétrico. Observa o renomado cientista brasileiro. Raramente, o ectoplasma resiste à ação desagregadora dos fótons. Seria, talvez, o resultado do efeito fotoelétrico. O infravermelho, possuindo fótons de pequena energia, não exerce ação importante sobre aquela substância. Daí ser possível formarem-se aglomerações ectoplásmicas, na ausência da luz visível. Tal fato impede sejam observadas facilmente as ectoplasmias de pequena intensidade. Uma vez bem consolidado e na fase final de uma corporificação, o ectoplasma transforma-se em tecidos objetos resistentes às radiações luminosas. Da mesma forma, uma vez colhido em recipiente próprio, ele poderá, perdendo sua carga biônica, conservar-se sob o aspecto de uma mistura de substâncias diversas,
sacadas do organismo mediúnico e até mesmo de certos objetos. Importante é notar que, em função do interesse científico, como mostra a história do espiritismo, os espíritos que comandam o processo conseguem, quando necessário, sanar a ausência momentânea da obscuridade, sendo certo que, nesse caso, cautelas especiais são tomadas para que o médium, em especial, não seja afetado. A luminosidade incontrolada, e também a emoção súbita, pode provocar, além da desagregação, a repentina retração de parte do ectoplasma, chocando o médium e causando-lhe, por vezes, danos sérios e imprevisíveis. O ectoplasma emana através de todos os poros do médium, especialmente da boca, das narinas, dos ouvidos, do tórax e das extremidades, alto da cabeça, seios, pontas dos dedos, sendo reabsorvido ou dispersado ao final do processo. Habitualmente, as primeiras emanações acontecem pela boca, sendo possível verificar que se forma a partir da superfície interna das bochechas, das gengivas e da abóbada palatina. Durante a produção do fenômeno, o recinto onde permanece o médium só ficar na obscuridade, fora, emprega-se, geralmente, a luz vermelha. Assume as mais diversas formas, mostrando sua irresistível tendência à reorganização. Em certos casos, quando adensado, pode ocupar um determinado volume no espaço. Há, ainda, evidências de que possa estar sujeito à ação da gravidade. W. J. Crawford, 1890 a 1930, professor de engenharia mecânica na Queen's University, Belfast, Irlanda, em suas célebres pesquisas ligadas à ectoplasmia, verificou experimentalmente, com o uso de balança, a ação da gravidade sobre o ectoplasma. Em condições específicas de adensamento, apresentar-se-ia como elemento condutor do magnetismo e da própria eletricidade. Finalmente, o ectoplasma não só penetra, ou atravessa, qualquer tipo de matéria, como com ela interage, tanto física como quimicamente, nível atômico. Daí, por exemplo, o seu emprego na produção de efeitos físicos ou a sua aplicação em trabalhos de cura. E essa ação pode, também, ocorrer à distância, presentes as necessárias condições. O ectoplasma de um doador pode perfeitamente servir a um paciente que esteja em outro lugar. Alguns investigadores, Shanknot Singh, James Black, Mi. Bisson, Lebedzinski chegaram a pesquisar, por meio de análises químicas e histológicas, a constituição do ectoplasma, tendo sido detectada entre seus elementos constituintes, a presença de cloreto de sódio e de fosfato de cálcio. Resultados outros revelaram a presença de células epiteliais e leucócitos, além de matéria gordurosa. Black teria chegado, até, segundo o professor Andrade, a uma fórmula quantitativa, que, pelo menos, indicaria tratar-se, o ectoplasma animal, de uma substância de natureza proteica, C120, H1184, As218, S5, U249. Assinala, a propósito, Carlos de Brito Embaçaí que, ao descobrirem na célula viva uma formação em torno do protoplasma, que denominaram ectoplasma, os biólogos chegaram a verificar que não tinha consistência material, nele encontrando, todavia, elementos como oxigênio, nitrogênio, carbono, potássio, além de vestígios de cloro e sódio, comparecendo muito difícil seu estudo, porque, não se identificando propriamente com o protoplasma celular, mostrava característica estranha e desconhecida. O tema, certamente, apresenta-se complexo, desafia os pesquisadores e provoca o surgimento de teses, as mais respeitáveis. Assim, por exemplo, Jorge Andrea, médico e autor dos mais conceituados, já enfatiza o papel do ATP entre os elementos que constituiriam o ectoplasma. O ectoplasma seria a substância originária do protoplasma das usinas celulares,
onde o ATP-trifosfato de adenosina teria expressiva participação, ao lado de outros elementos. Dessa forma, não podemos deixar de considerar a importância do fósforo nas atividades bioquímicas orgânicas e, consequentemente, no desenvolvimento do processo ectoplásmico em suas específicas dosagens. No núcleo celular existiriam fontes específicas de energia, ligadas ao ADN e a RNA ácidos desoxirribonucleico e ribonucleico, a comandarem os processos metabólicos mais expressivos no soalho protoplasmático. O elemento participante ativo desse processo de formação de energias no corpo celular seria o ATP-trifosfato de adenosina, resultante do ciclo bioquímico específico de Krebs. O ATP, sendo a primordial fonte de energia nos processos celulares, estaria comprometido na formação do ectoplasma. Ditando a Francisco C. Xavier, esclarece André Luiz, referindo-se ao ectoplasma, que todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Independe do caráter e das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. E, em síntese magistral, leciona: o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, comparecem em maiores proporções em relativa madureza para a manifestação necessária aos efeitos físicos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam, invariavelmente, ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza ou dos espíritos desencarnados ou não que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica, dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação, e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem, mentalmente afinados com ele. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. Dado importante a considerar é que o ectoplasma, mormente empregado em trabalhos de materialização, apresenta um componente não físico, quiçá, o mais importante. A propósito, informa André Luiz que, numa sessão de materialização, pode apresentar-se como uma associação de a. Fluidos oriundos dos planos espirituais superiores. b. Fluidos do médium. c. Fluidos dos assistentes. d. Fluidos provenientes dos recursos energéticos da própria natureza. O autor designa os primeiros como fluidos A, os produzidos pelos encarnados, como fluidos B, e os tomados à natureza, como fluidos C. Tal informação, pela credibilidade de que se reveste, aponta-se à necessidade que temos de um vasto projeto de pesquisa interdisciplinar, que possa revelar mais abrangentemente não só a natureza do ectoplasma, como a sua implicação no próprio processo da vida, tão delicado e complexo. Nessa direção, aliás, já despontam, atualmente, promissores os esforços de renomados pesquisadores espíritas, entre eles H. Guimarães Andrade, que, com base nas indicações dos espíritos, catalogou, em nível material, os seguintes tipos de ectoplasma: o ectomineroplasma, extraído dos corpos minerais inorgânicos, o ectofitoplasma, extraído dos vegetais, e o ectozooplasma, produzido pelos animais.
Inegavelmente, tal tentativa de classificação comparece como das mais respeitáveis e o futuro disporá a respeito, sabendo-se, todavia, que, por ora, o que se tem é que esses recursos, minerais, vegetais, animais associados aos espirituais, são componentes de um composto denominado ectoplasma. A importância do ectoplasma para a demonstração do perispírito, por meio da materialização, é fundamental e significa a chave de uma ampla reformulação de conceitos filosóficos, científicos e religiosos que já começa a acontecer. Refletindo a respeito, anota Humberto Mariotti que la substancia ectoplásmica indica que existe en el ser una naturaleza superior a la material. Es ella esencia de la vida universal y es además el engranaje que hace mover a la máquina del universo. Sobre la base del crecimiento de esa sustancia ectoplásmica todo está en continuo devenir. Esto nos señala que el fenómeno ectoplásmico responde en sus comienzos a una implosión biológica, pero este fenómeno se transfigura, ontológica y espiritualmente, demonstrando que el ser puede elevarse a planos metafísicos y religiosos superiores. sem ectoplasma não há materialização, mas esta só acontece em função da realidade perispirítica. Em se tratando de materialização de partes do corpo humano ou de quaisquer objetos, pode acontecer que resultem de formas pensamentos dos espíritos diretores, que, com suporte no ectoplasma, adquirem consistência física. Tais formas pensamentos, quando emitidas por mentes invigilantes ou menos esclarecidas, podem trazer prejuízos inesperados. Ensina a respeito, Emmanuel por intermédio de Francisco C. Xavier. Enquanto emissários da sublimação se fazem sentir no propósito de socorrer-nos caridosamente, formas pensamentos de natureza menos digna podem adquirir consistência física, depois de nascerem às vezes no próprio cérebro mediúnico menos evangelizado ou na vida íntima dos assistentes, alterando o programa de ação que deveria ser mantido no mais elevado nível moral. Quando esses choques aparecem, violentos e imponderáveis, as linhas magnéticas da reunião oferecem acesso a irmãos nossos de consciência turvada, que penetram o recinto da prece, à maneira de animais, violando os altares de um templo. Daí, a propósito, a sugestão respeitável do venerando mestre espiritual. Por isso, se nossa experiência pode cooperar convosco, sugerimos sejam quaisquer serviços de materialização movimentados na direção da saúde humana. Por enquanto, só um esforço assistencial aos doentes justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades nesse setor, considerando que a sementeira das convenções sadias pode ter lugar, ao lado do pronto-socorro e da enfermagem, sem campo aberto às indagações sem proveito. A esse respeito, impõe-se assinalar que, ao menos no Brasil, um dos principais fatores responsáveis pela penetração do espiritismo, em todas as classes sociais, tem sido a cura. E, na maioria das vezes, saliente-se fora das sessões de materialização. Colhendo o ectoplasma em suas diversas fontes, os espíritos o manipulam, empregando-o em cirurgias que acontecem, até, em recinto aberto e iluminado, no meio da multidão. Pela peculiaridade desse tipo de trabalho, o ectoplasma nem chega a adensar-se a luminosidade parece pouco influir. O certo é que, seguidamente, sem nenhuma manifestação ostensiva, silenciosamente, independentemente de lugar ou circunstância, de dia ou de noite, operam os espíritos, dinamizando os recursos ectoplásmicos disponíveis em benefício da humanidade necessitada, lenindo dores e construindo consolações. Nos processos de corporificação efetiva dos espíritos comunicantes, as materializações modelam-se de acordo com a configuração de seus respectivos perispíritos. Não é comum, aliás, que nas sessões de ectoplasmia aconteça apenas a materialização de espíritos. Seguidamente, pela aglutinação do ectoplasma, como já notado, surgem as mais diversas formações, luminosas ou não, semiopacas
tangíveis, muitas vezes deixando até impressões e servindo as mais incríveis moldagens em parafina, como se vê em inúmeras amostras, principalmente de pés e mãos, moldadas espiritualmente e expostas nos museus especializados de todo o mundo. E se trata de fenômeno rigoroso e definitivamente comprovado, por meio de trabalhos realizados por cientistas e pesquisadores do mais alto gabarito intelectual e moral. Sir William Crookes, notável físico e químico inglês, descobridor do talho, inventor do radiômetro, dos tubos de Crookes, etc., presidente da Sociedade Real, da Sociedade Química de Londres, do Instituto dos Engenheiros Elétricos, da Sociedade para Pesquisa Psíquica e outras instituições, além de fundador do Chemical News e editor do Quarterly Journal, reuniu, por exemplo, entre centenas de outras provas, 43 fotografias das materializações de Katia King, ocorridas durante 3 anos sucessivos, na presença da médium Florence Cook e outras pessoas, tiradas em plena luz. Demais, importa ter presente que o fenômeno da materialização encontra registro em todas as páginas da história. Existiu em todos os tempos e lugares, ainda que, muitas vezes, sacralizada pelas religiões, que nela haviam, e algumas ainda veem, a ocorrência de um milagre, quando, na verdade, não passa de um fenômeno natural, hoje, graças ao Espiritismo, plenamente explicável. A materialização pode ser mediúnica, propriamente, ou extramediúnica. Na materialização mediúnica, apoiados nos recursos ectoplásmicos oriundos do médium, dos assistentes, dos planos superiores e da natureza, corporificam-se os espíritos encarregados de transmitir a lição da sobrevivência e de propiciar também, se for o caso, o benefício da cura. Trata-se de um processo sumamente complexo e que demanda, além da competência, participação abnegada dos espíritos operadores. Em lição magistral de André Luiz, transmitida por Francisco C. Xavier, toma-se conhecimento de ações e cuidados espirituais inimagináveis, até, para que os trabalhos alcancem bom êxito, desde os momentos de preparação do ambiente, com a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos, e a ozonização, necessária como trabalho bactericida, até a meticulosa preparação do sistema nervoso do médium, para a liberação do ectoplasma e a delicada corporificação do espírito designado para a tarefa. Na materialização extramediúnica, ocorrência também estudada por Aksakoff, Crookes e outros renomados investigadores, é o próprio espírito do médium que se corporifica, total ou parcialmente, ou produz, muitas vezes, involuntariamente, os efeitos ectoplásmicos que, afinal, resultam das próprias formas pensamentos que constrói. Assinala Kardec, a alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. E ainda, é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente, por seu intermédio. Tipos diversos de materialização mediúnica podem ser catalogados. Assim, pode apresentar-se como materialização animada, autônoma, conjugada, completa, parcial, singular, múltipla e simultânea, tangível, não tangível, luminosa, não luminosa, ou inanimada, completa, incompleta, tangível, não tangível, luminosa, não luminosa. A materialização mediúnica animada, ou viva, diz com a corporificação dos próprios espíritos, expressando-se de diversos modos, até mesmo oralmente. A inanimada refere-se ao surgimento de objetos, até mesmo flores ectoplásmicas, sem vida, produto da mentalização dos espíritos manipuladores do ectoplasma. A materialização animada pode acontecer de maneira autônoma ou conjugada. No primeiro caso, o espírito, atraindo o ectoplasma, corporifica-se sustentado em suas próprias possibilidades perispiríticas. No segundo,
A materialização do espírito apoia-se, de alguma maneira, no perispírito do médium desprendido, ou sofre sua influência, de tal modo que seu semblante, muitas vezes, reflete os traços fisionômicos do médium. Trata-se, em verdade, de um processo complexo e seu exato entendimento dependerá de mais informações a respeito. Observe-se, entretanto, que apesar da semelhança entre as fisionomias do espírito e do médium, resta amplamente provado que se trata de uma modalidade de manifestação do espírito, com os recursos ectoplásmicos do médium, não se confundindo com a materialização extramediúnica. As materializações autônomas, já por se apresentarem mais independentes, surgem, muitas vezes, mais perfeitas. Nesse tipo de fenômeno, comumente acontece a corporificação de um só espírito, ou de um espírito por vez. É o que se pode designar como materialização singular. Eventos rigorosamente investigados e anotados, todavia mostram que também sonha acontecer, ainda que não frequentemente, as materializações múltiplas e simultâneas. A literatura espírita documenta inúmeros casos referentes a esse tipo singular de materialização, estudados por pesquisadores de incontestável idoneidade científica e moral. Entre os registros clássicos, por exemplo, traz citação uma extraordinária ocorrência notada por Aksakov, que envolve o Dr. Monk, famoso médium de seu tempo. Como médium tínhamos o Dr. Monk, depois de o termos examinado, a seu próprio pedido, ele foi posto em um gabinete improvisado pela colocação de uma cortina através do vão de uma janela. A sala ficou iluminada a gás durante todo o tempo da sessão. Aproximamos uma mesa redonda da própria cortina e ali tomamos lugar, em número de 7. Logo depois 2 figuras de mulher, que conhecíamos com os nomes de Bertie e Lily, apareceram no lugar em que as 2 partes da cortina se tocavam, e, quando o Dr. Monk introduziu a cabeça através da abertura, essas 2 figuras apareceram acima da cortina, enquanto que 2 figuras de homem, Mick e Richard, as separavam dos 2 lados e se faziam igualmente ver. Por conseguinte, divisávamos simultaneamente o médium e 4 figuras materializadas, cada uma das quais tinha seus traços particulares que a distinguiam das outras figuras, como se dá entre pessoas vivas. É escusado dizer que todas as medidas de precaução tinham sido tomadas para prevenir qualquer embuste que nos teríamos apercebido da menor tentativa de fraude. Um outro caso bem conhecido, transcrito por Alfred Nye, é ocorrido na casa do pintor francês James Tissot, quando residia na Inglaterra, com o famoso médium inglês William Eglinton, e relatado pelo biógrafo deste, J. Former. A sessão realizou-se na casa do pintor J. Tissot, e, além dele e do médium, só estavam presentes 2 senhoras e um cavalheiro. O Sr. Eglinton sentou-se numa cadeira perto do Sr. Tissot e nela se conservou durante todo o tempo. As portas foram fechadas à chave. Alguns instantes depois, 2 formas apareceram lado a lado, à esquerda do Sr. Tissot. A princípio indistintas, pouco a pouco se tornaram visíveis a ponto de se poderem distinguir todos os seus traços. A forma masculina trazia na mão uma espécie de luz muito viva com a qual iluminou o rosto da forma feminina. O Sr. Tissot reconheceu imediatamente a última e, muito comovido, pediu-lhe que o beijasse, o que a forma fez repetidas vezes. Viu-se-lhe o movimento dos lábios, depois desapareceu. O que tornou o fenômeno ainda mais impressionante foi o fato de aparecer o corpo psíquico de Eglinton através das outras 2 formas. Houve, pois, uma tríplice materialização. A respeito desse fato, de tanta repercussão na época a nota Delany, depois de informar que Eglinton serviu muitas vezes de médium para a materialização de aparições coletivas, que o pintor Tissot viu simultaneamente, tão bem e por tão longo tempo, que pôde com elas fazer belíssimo quadro, 2 formas,
feminina uma, a outra masculina, a primeira das quais ele reconheceu perfeitamente, e, também, o desdobramento de Eglinton, cujo corpo físico repousava numa poltrona, a seu lado. No Brasil, comparecem particularmente notáveis as materializações acontecidas com os médiuns Francisco Lins Peixoto, Peixotinho, e Fábio Machado, também rigorosamente comprovadas. O destacado autor espírita Américo Ranieri, por exemplo, testemunha que, com o primeiro, o espírito Zé Grosso apareceu materializado conduzindo o espírito de Heleninha em forma de criança, minha filha na terra, pela mão. Com o médium Fábio Machado, relata, entre os inúmeros fatos que presenciou, estava o Zé Grosso materializado quando ouvimos rumor e vozes na cabina. Zé Grosso caminhou em direção, pois estava no meio da sala, e estabeleceu um diálogo com o espírito que estava dentro da cabina. Ouvia-se perfeitamente a voz de um e a voz de outro. Ouvia-se o passo rápido do Palminha, espírito que era quem estava na cabine, e o rinchar forte das botinas do Zé Grosso. Trocavam palavras que se ouviam bem. As vozes eram absolutamente diferentes. Se a materialização singular já comprova a existência do perispírito, e a sobrevivência do espírito traço, a materialização múltipla e simultânea representa a prova irrefutável e definitiva dessa realidade. Daí, a sua importância para o futuro científico, filosófico e religioso da humanidade. Na materialização conjugada, por apoiar-se o manifestante no perispírito do próprio médium, ou ser por ele estreitamente influenciado, como visto, a aparência do espírito materializado parece, muitas vezes, apresentar semelhanças com a do médium. Esse tipo de manifestação surge em determinadas circunstâncias ou condições, sabendo-se, entretanto, que o mesmo médium pode servir aos dois tipos de materialização. Todos os tipos de materialização animada podem apresentar-se tangíveis, ditas estereológicas, quando suscetíveis de serem apalpadas e examinadas, ou não tangíveis. Tanto as tangíveis como as não tangíveis são suscetíveis de surgir luminosas ou não luminosas, observando-se, todavia, que, no caso das primeiras, diferentemente das materializações não tangíveis muito dificilmente ocorre a luminosidade plena, sendo mais comum que compareçam quase opacas ou, até, não visíveis. Aksakoff refere-se a uma ocorrência de materialização transparente que, ao que se depreende, não passaria de uma materialização não tangível com uma tênue luminosidade, que esta, como se sabe, pode variar de grau e tipo. De qualquer forma, o tipo de ocorrência depende da programação dos espíritos responsáveis, levando em conta não só a quantidade e a qualidade do ectoplasma disponível, como o próprio ambiente psíquico. A materialização inanimada refere-se ao aparecimento de objetos, como produto de mentalização dos espíritos manipuladores do ectoplasma. Pode, também, de conformidade com a intenção dos espíritos operadores, apresentar-se completa ou parcial. As coisas poderão surgir com sua forma inteira, ou não. E, como acontece na materialização animada, as formações ectoplásmicas inanimadas apresentam-se tangíveis ou não tangíveis. E, em se tratando dos objetos, se não aparecem luminosos, como no caso dos seres vivos, não deixam de se apresentar visíveis, o suficiente para que possam ser percebidos. Ao lado da materialização mediúnica, propriamente, registra-se um tipo de materialização que se pode chamar de extramediúnica. Duas espécies de ocorrência podem ser registradas nesse processo: a automaterialização e a materialização inanimada. Na automaterialização é o próprio médium que se desdobra, e, afastado do corpo físico, passa a aglutinar, em seu perispírito, o ectoplasma que produz, materializando-se total ou parcialmente. Interessante observar que tal processo só ia acontecer, normalmente, sem que o médium o deseje, não importando se permanece desperto ou em transe.
em qualquer tipo de materialização. Aliás, o médium tanto pode ficar em transe, como não, dependendo das condições do trabalho. Ressalte-se que a automaterialização não se confunde com a materialização mediúnica conjugada, antes examinada. Nesta, há um espírito que se apoia no perispírito do médium e transmite seu pensamento, revelando uma personalidade nitidamente diferente da do intermediário. Já na automaterialização, é o próprio espírito do médium que se materializa, temporariamente afastado do carro físico, mostrando-se com a sua personalidade. Investigadores conscientes e acostumados com essa espécie de manifestação, até mesmo metapsiquistas, parapsicólogos, psicobiofísicos, etc., não encontram dificuldade maior em discernir um tipo de ocorrência de outra, sabendo-se que o médium que se automaterializa, geralmente, até de modo involuntário, é o mesmo que, em outras circunstâncias, e na maioria das vezes, serve aos vários tipos de materialização de espíritos. Ambos os fenômenos, materialização mediúnica e automaterialização, são comuns e, dependendo da orientação dos espíritos controladores, segundo a expressão de Gelei, podem perfeitamente coexistir. A automaterialização, que também pode ser completa, muito rara, ou parcial, comumente, só a cabeça do médium, é suscetível de aparecer, também, sob condições especiais, tangível ou não tangível. Se a automaterialização já não é comum, a materialização extramediúnica de objetos inanimados apresenta-se mais rara ainda. A materialização extramediúnica inanimada é normalmente marcada pela acentuada imperfeição das formas das coisas que se materializam, sob a ação mental consciente ou subconsciente do médium. Esse tipo incomum de materialização, resultante da concentração do ectoplasma em torno das formas pensamentos produzidas pelo médium, oferece, quase sempre, tênue visibilidade. O fenômeno da corporificação ectoplásmica dos espíritos, desencarnados ou não conhecido modernamente, e impropriamente, aliás, como materialização, Kardec denominava a aparição, comprovando em bases experimentais a natureza espiritual do ser humano, representa uma das mais expressivas contribuições do Espiritismo para o desenvolvimento do saber. É que, fato importante, tanto na materialização dos espíritos desencarnados como na automaterialização do médium, o processo só acontece porque o perispírito dos manifestantes aglutina o ectoplasma disponível, amoldando automaticamente a sua forma. É a força aglutinadora do corpo espiritual e sua função modeladora que determinam a corporificação material dos espíritos. Conclui-se, assim, que, sendo a materialização um fato definitivamente comprovado, e ocorrendo que ela só acontece porque existe a base perispirítica, não só se prova a existência do psicossoma, como se demonstra a interação entre os mundos físico e espiritual. E idêntico raciocínio aplica-se aos casos comprovados de desmaterialização e rematerialização, protagonizados, por exemplo, pelas conhecidas médiuns Elizabeth Sperace e Eusapia Palladino. A matéria provisoriamente desagregada retoma, sob o rigoroso cuidado dos espíritos operadores, sua condição e forma anteriores, graças ao perispírito, que lhe garante a sustentação anatomofisiológica. Desdobramento. Os fenômenos de desdobramento, registrados em todas as épocas da humanidade, constituem também notável meio de prova da realidade perispiritual, e embora possam, às vezes, genericamente inserir-se no quadro das materializações, impõe-se, por algumas de suas singularidades, sejam devidamente destacados. Especialmente estudados a partir da segunda metade do século XIX, surgem em nossos tempos como fenômenos naturais, verificáveis com pessoas detentoras de sensibilidade transespecífica, variando de tipo e de grau, de acordo com os indivíduos, os métodos e as condições. Anote-se, a propósito,
que embora os autores geralmente tenham empregado os termos desdobramento e desprendimento, para designar o mesmo fenômeno, é possível estabelecer uma certa diferença. O desprendimento, ato de soltar-se, é fenômeno básico, aliás, em todos os processos mediúnicos onde simples percepção do mundo espiritual, visto que esses só se viabilizam graças a uma certa capacidade que tem o perispírito de desamarrar-se, por assim dizer, das teias físicas, tornando-se, por isso, mais sensível. Trata-se, aliás, de fenômeno comum e conhecido que, afinal, em maior ou menor grau, insere-se no álbum de experiências de toda pessoa. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo que dedica à emancipação da alma, destaca o ensino dos espíritos instrutores a respeito, mostrando que sempre que se afrouxam os laços físicos, o espírito procura desprender-se do corpo. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. E, a seguir, referindo-se ao tipo de desprendimento que ocorre no estado de semiconsciência, habitual na fase de pré-sono, anota, é assim que o cochilar, ou um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens dos sonhos. A respeito desse tema, é oportuno considerar que embora, na história da psicologia, inúmeros esquemas classificatórios das dimensões da consciência tenham sido propostos pelos pesquisadores da mente, mormente a partir de Freud, à luz do espiritismo, a realidade consciencial cresce em riqueza, ensejando formulações quiçá mais abrangentes. Nessa direção, é possível admitir-se os seguintes níveis ou dimensões da consciência total, patrimônio resultante da evolução milenar do ser humano. 1. O subconsciente profundo, repositório das experiências vividas no curso das reencarnações. 2. O subconsciente, armazém das vivências correspondentes à vida atual. 3. O consciente, consciência de relação, consciência desperta ou vígio, laboratório da cognição. 4. O superconsciente, consciência criadora, a expressar as potencialidades psíquicas superiores do ser humano. O subconsciente profundo tem sido historicamente designado como inconsciente, ainda que se saiba que, em verdade, mesmo significando a sedimentação de nosso pretérito traço, nunca deixa de refletir-se nos atos presentes, por determinação, aliás, do próprio dinamismo que rege a integridade psíquica. Daí, as discussões em torno da possível impropriedade desse termo, entronizadas pelo pai da psicanálise. Relevante é notar, ainda, que as dimensões de consciência não se confundem com os chamados estados conscienciais, ou seja, com as situações de consciência do indivíduo, no decorrer de um processo em que esteja envolvido. Assim, um médium pode permanecer consciente, semiconsciente ou inconsciente no transcorrer de uma comunicação mediúnica, dela guardando lembrança inteira ou fragmentária, ou nenhuma, de acordo com o grau de consciência mantido durante o processo. Observe-se, por fim, que também na fase inicial do sono, quando principia o processo de desprendimento perispirítico, é comum o ingresso no estado de semiconsciência, faixa de registro de eventos à margem da consciência desperta, sem propriamente ruptura de contato com a realidade presente, inclusive com imersão de conteúdos do subconsciente e até do subconsciente profundo. O desdobramento, fazer-se em dois, propriamente, implicaria um desenvolvimento do processo de desprendimento, inerente, como visto, a todo fenômeno mediúnico com uma emancipação maior do espírito em relação à organização física, propiciada por condições perispiríticas especiais, ensejando o surgimento de uma outra forma corporal, semelhante à do seu corpo físico, duplicação corpórea,
a ocupar, ou aparentando ocupar, também um lugar diferente daquele em que está o corpo, bilocação. Verifica-se, assim, que nem todo desprendimento, conforme o conceito exposto, significaria desdobramento, duplicação corpórea e bilocação. Mas, se nem todo desprendimento resultaria em duplicação corpórea, propriamente, seria metodologicamente útil aceitá-lo como a fase inicial, e natural, do processo de desdobramento, como aventado, ainda que seguidamente a transição entre os momentos de desprendimento e de desdobramento ocorram tão rapidamente, quase instantaneamente, que se torna imperceptível qualquer alteração ou diferença. Autores aqui admitem constituir-se o desdobramento uma espécie de projeção do espírito. Tal hipótese, respeitável, poderia até ser aplicada aos casos em que, por exemplo, o desdobramento do perispírito desprendido ocorre junto ao próprio corpo da pessoa, sem que ésta chegue a ter consciência do fenômeno, embora suscetível de ser fotografado. Em se tratando, todavia, de casos mais complexos, como certos tipos de fenômenos conscientes e tangíveis, a simples projeção não se apresenta como proposta explicativa suficientemente abrangente. As numerosas pesquisas noticiadas pela literatura espírita, e também pela respeitável obra metapsíquica, parapsicológica e psicobiofísica, permitem a construção de um esquema classificatório que abrange as manifestações conhecidas. Assim, os desdobramentos podem surgir como fenômenos espontâneos ou induzidos. Os induzidos podem apresentar-se como autoinduzidos e heteroinduzidos, desdobramentos por indução magnética ou, mais raramente por indução verbal. Os desdobramentos espontâneos e os induzidos, que podem ser mediúnicos ou não mediúnicos, com a participação consciente, semiconsciente ou inconsciente do sujeito, são visíveis ou não. O desdobramento espontâneo ocorre com pessoas que, por suas particulares condições perispirituais, mostram-se normalmente sensíveis a esse delicado tipo de fenômeno, e a história registra inúmeros exemplos, desde Emanuel Swedenborg e André Jackson Davis até os nossos Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, Ivônia Pereira, entre outros. Pode ocorrer, tanto em estado de vigília, como em estado de transe natural, ou durante o sono regular fisiológico, em que, aliás, o fenômeno acontece com mais frequência. Ainda que raramente, casos também têm sido observados em situações de anormalidade ou de crises fisiológicas e psicológicas. No desdobramento que ocorre durante o sono, transe onírico, o sujeito pode entrar em contato com outros espíritos e, até, comunicar-se através de um médium. E ao reintegrar-se plenamente ao corpo físico, pode restar-lhe algumas lembranças mais ou menos lúcidas, às vezes, permeadas de imagens simbólicas, como ocorre, por exemplo, nos chamados sonhos premonitórios, em que o sujeito em desdobramento recebe informações sobre fatos futuros, ou, simplesmente, nada ou pouco lembra do ocorrido e, mesmo assim, de forma confusa. O desdobramento espontâneo pode mostrar um caráter mediúnico, ou não. Tecnicamente, caracteriza-se como mediúnico, quando serve à manifestação de uma vontade estranha do sujeito, médium, com vistas à orientação ou esclarecimento, ou até a mera comprovação da sobrevivência espiritual. Trata-se, aliás, de um fenômeno bem comum entre os médiuns psicofônicos e psicográficos, que, em se desprendendo e chegando ao desdobramento, facilitam mais a ação do espírito comunicante sobre seu equipamento físico. A documentação farta e exuberante das ocorrências desse tipo, registradas por um contingente significativo de pesquisadores, espanca qualquer dúvida e, às vezes, chega a surpreender por sua diversidade e riqueza. Bozano, por exemplo, entre dezenas de casos comprovados e analisados, menciona uma experiência especialmente marcante, vivida pelo célebre médium William Stanton Moses,
1839 a 1892, o qual assim a descreve. Enquanto era ditada a mensagem, meu espírito se achava separado do corpo, de modo que eu examinava, à distância, minha mão a escrever. A importância dos fatos é tal que precisa de uma exposição minuciosa e atenta do que se passou. Eram 2h30 da tarde e me achava sozinho em meu quarto. Repentinamente senti vontade de escrever mediunicamente, coisa que já não me sucedia há 2 meses. Sentei-me à mesa e a primeira parte da mensagem foi escrita rapidamente, depois do que passei provavelmente ao estado de transe. Minha primeira recordação foi a de ter me visto em espírito, junto do meu corpo, que vi sentado à mesa, tendo a pena entre os dedos e a mão no papel. Observando tudo com imensa estupefação, notei que o corpo físico estava unido ao corpo espiritual por um cordão fino e luminoso e que os objetos materiais pareciam ser sombras, ao passo que os espíritos presentes pareciam sólidos e reais. Por detrás de meu corpo material achava-se Rector, espírito, com uma das mãos em minha cabeça e a outra superpondo a mão direita empunhando a pena. A pouca distância encontrava-se Imperator, com alguns espíritos que há muito se comunicavam comigo e depois ainda outros espíritos que eu conheci, dispostos em círculos e observando atentamente a experiência. Do teto, ou, antes, através do teto, espalhava-se uma luminosidade infinitamente doce e, por intervalos, raios azuis dardejavam o meu corpo. Cada vez que tal se produzia, via o meu corpo fremir e sobressaltar, era um meio de saturação e revigoramento dele. Observei, além disso, que a luz do dia era diluída, que a janela parecia escurecida e que a luminosidade que permitia enxergar era de origem espiritual. Imperator explicou que eu estava assistindo a uma cena real, que me era oferecida para me instruir sobre o modo de operar dos espíritos. Vi Rector ocupado em escrever, mas a ação não se produzia como eu imaginava, isto é, guiando a minha mão e impressionando o meu espírito, mas sim projetando um raio de luz azul sobre a pena, força que assim projetada provocava o seu movimento, que obedecia à vontade do espírito dirigente. Com o intuito de me provar que a mão não passava de um simples instrumento, não essencial à ação, foi-me a pena arrebatada da mão e permaneceu na mesma posição por efeito de um raio luminoso projetado sobre ela que, para maior surpresa, continuou a se mover, escrevendo sozinha, maravilha que me arrancou uma espécie de grito, sendo logo advertido de que deveria permanecer tranquilo e não perturbar a gênese dos fenômenos. Resultou daí que grande parte da mensagem obtida foi efetivamente escrita sem o auxílio de mãos humanas e sem nenhuma intervenção de meu pensamento e de meu espírito, mas me foi explicado que não era fácil escrever assim, sem o auxílio do organismo humano, e que a ortografia das palavras escritas em tais condições seria incorreta. De fato, tive ocasião de verificar que tal acontecera com a parte da mensagem assim conseguida. Passado certo tempo, ordenaram-me que eu reentrasse em meu corpo e imediatamente tomasse nota de quanto havia visto. Já não me recordo do instante em que tal aconteceu, presumindo que meu espírito tornou a passar pelo estado de transe. No momento em que redijo estas notas, só sinto leve dor de cabeça. Estou absolutamente certo do que aconteceu e o transcrevo lentamente, exatamente, sem o menor exagero. Posso ter omitido certos fatos, mas nada alterei, nada acrescentei. Observe-se, enfim, que nesse capítulo devem ser também enrolados os casos de desdobramento consciente do sujeito, mediunizando, depois, outro médium, como, por exemplo, demonstra, em diversas oportunidades, Francisco Cândido Xavier, evidenciando as extraordinárias possibilidades do perispírito. A literatura espírita, aliás, é rica em relatos de comunicações de espíritos encarnados, através de vários tipos de recursos mediúnicos e em circunstâncias e condições as mais diversas, rigorosamente comprovadas por respeitáveis investigadores de ontem e de hoje.
A esse respeito, merecem destaque, entre outros, os trabalhos clássicos de Alexandre Aksakov, Emardin Gibretem,